Fui morar sozinho 15, 16 anos. Tive uma estrutura familiar um pouco complicada. Nasci numa família um pouco desestruturada. A minha mãe casou, acho que relativamente nova, ali nos 30 anos. Teve logo dois filhos, eu e meu irmão. O meu pai já veio de uma família, de um pai muito complicado. Não sei se você sabe, mas o pai do meu pai era um cara mafioso, né? Tanto que a família teve muitos bens. Meu avô morreu assassinado, cercaram o carro dele, metralharam segurança. Meu pai entrou para a polícia por causa do coisa do meu avô. Então, meu pai já veio de uma situação em que ele refletiu isso nos filhos, não dando muita atenção e sendo um cara assim muito frio. Ele foi responsável, dava dinheiro para eu me alimentar ali, morando sozinho, né? Aparecia de vez em quando, não sei se você lembra, mas de vez em quando ele aparecia. É raro, mas acontece. Meu pai teve outras mulheres, outros filhos, irmãos, não é só o Douglas, só conheceu o Douglas. E meu pai já teve época da vida dele andar mal financeiramente, porque. Então, é muito filho para dar atenção. Acho que ele poderia, assim, ter se esforçado um pouquinho mais em certas coisas que aconteciam, mas aconteceu, não tenho que, enfim, leite derramar. Minha mãe e meu pai separaram quando eu tinha lá meus 5, 6 anos de idade, devido a muitas brigas dentro de casa, era pancadaria, era tudo que tu possa imaginar de ruim acontecia dentro de casa. Então eu nasci num lar com brigas familiares, a faca, quebrar as coisas dentro de casa. Então eu nasci nessa situação. Sou oriundo disso. Interior da favela, idade, briga dentro de casa, tiroteio. Eu tenho lembrança, eu tenho saído do tiroteio, bala passando, bandido, polícia. E pobreza. Eu experimentei muita pobreza morando com a minha mãe. Na época, meu pai começou a pagar um salário mínimo e era assim que a gente vivia para três pessoas. Não sei o que eu faria hoje com o salário mínimo. Eu para pagar, você tem coisas para uma família se estruturar. Três pessoas com um salário mínimo, e, cara, a minha mãe, com uma carência muito grande, ainda teve meu padrasto. Eu, o Vinícius, gostava muito dele, porque ele era um cara divertido, mas não trabalhava e ainda gerava um certo custo dentro da família. A gente passou algumas necessidades. Minha mãe não trabalhava. A minha mãe, ela foi tendo muita depressão, muitos problemas de cabeça e não aceitava assim as coisas da vida, né? O casamento foi de ralo, ela era uma pessoa que não tinha inteligência emocional. Ela se explodia. Algo aconteceu aqui, ela se explodia, se estourava, quebrava tudo dentro de casa. Era um inferno. A minha mãe descansou. Ia falecer. A minha mãe contraiu uma doença, na época, doença muito chata. Eu tive muita vergonha, ninguém sabe disso. Eu não contei pra ninguém, ela contraiu o vírus e faleceu. Ela foi defiando, eu vi minha mãe em coma, eu vi ela tratada. Eu passei assim 14, 15, 16 anos indo pro hospital. Foi chato. Eu trabalhava nessa época, 13 anos, num comércio que meu pai montou numa dessas lojas que era desse meu avô mafioso. Muita coisa ali se conecta, tá? E eu trabalhava, né? Desde novo já trabalhava, tentava ali ajudar dentro de casa, porque a situação era complicada. O Douglas também trabalhava, tentava ajudar no máximo que ele podia. Como minha mãe ficou muito doente e eu, desde pequeno, com essa vontade do fogo, e eu queria me afastar muito, eu queria fazer acontecer. E quem é que vai me mostrar o mundo? Meu pai. Então, eu colei muito no meu pai para quê? Porque eu quero aprender a dirigir, eu quero fazer as coisas, eu quero, pelo amor de Deus, eu não quero passar dificuldade. Meu pai me ensinou a dirigir com 3 anos. Quer ser um homenzinho? Então, dirigir. Botou para dirigir. O comércio que ele montou não deu certo, mas conseguiu outros trabalhos. Eu me oferecia uma oficina, uma serralheria. Eu nunca fiquei desempregado na minha vida. Eu fui demitido, fiquei ali uns dias parado, mas é onde que a gente diz que é desempregado, mas verdadeiramente nunca fiquei desempregado, desde os meus 13 anos. E eu me afastei ali um pouco da minha mãe e vi ela ficar doente cada dia que passava. O meu padrasto faleceu antes dela, a gente acabou sentindo.
E ela se entregou mais ainda, não tinha ninguém. E eu ali, cara, eu não vou fechar os olhos pra isso. Essas coisas não estão acontecendo. Eu me blindei. Cara, tá tendo pancadaria dentro de casa, estão quebrando parede. Cara, isso aí, tô acostumado com isso. Não adianta eu falar. Às vezes eu tentava falar mesmo que não, mas não adianta. Vocês querem agir assim, igual os animais? Ah, agir. Vou fazer o quê? Era muita briga com meu pai também, era briga da minha mãe com meu pai, era um verdadeiro inferno. Foi um verdadeiro inferno. Tive as alegrias com mãe? Tive. Foi todos os dias era ruim. Minha mãe era um ser humano normal, meu pai é um ser humano. Ele tem coração. Ele é uma boa pessoa. É um cara que nunca cometeu crimes, é um cara que nunca foi preso. É um cara, assim, extremamente trabalhador, extremamente honesto. A minha mãe, com todo o ódio do meu pai, filho, pai não presta. Fez um monte de coisa. Se espelho no seu pai. Honesto e trabalhador. Isso daí eu quero que meus filhos, meus dois filhos homens, sejam assim. Eu odeio seu pai, mas eu quero essa qualidade em você. É o que ela dizia. Ela morreu dizendo isso. Morreu dizendo isso. Então eu colhei muito ali com meu pai porque eu tinha que trabalhar, eu queria fazer as coisas, eu queria aprender a fazer as coisas. Caralho, qual o homem que tem ali que eu vou aprender alguma coisa? Aprender a ser homem. Tem que ter alguma referência. Não tinha. Eu não tinha, morador de favelas. Na época, meu pai construiu uma casa na favela e depois abandonou essa casa, abandonou minha mãe e meus dois irmãos dentro dessa casa que ele construiu. Minha mãe, com o passar do tempo, vendeu essa casa e comprou aquela casa em Wagner, uma casa maior. Aí o meu tio Wagner falou assim: troca de casa comigo, você fica aqui, te dou mais um dinheiro e você vai estar perto da família. Para minha mãe parar de passar necessidade com dois filhos. Meu avô morando ali do lado. Mas mesmo assim não mudou muita coisa e agravou porque a gente se mudou para lá tarde. Já na época minha mãe estava começando a adoecer, a família até que tentou ajudar e minha mãe veio óbito. Quando minha mãe morreu, eu estava morando com meu pai, já praticamente morando. E meu pai arranjou uma mulher e ferrou com tudo. É a mulher de favela, foi essa mulher que chamou o bandido para matar a gente, porque, enfim, aí envolve mais história, mais acontecimento dos meus 16 aos meus 19 anos. E foi a morte da minha mãe, e problemas, e ele quer saber, eu não vou ficar aqui, eu vou pra rua, para dormir na rua. Aí meu pai, pô, mas eu não posso te deixar aqui na rua. Eu falei, olha, a casa da minha mãe tá vazia. Deixa eu vou ficar lá. Aí eu voltei pra tintureiro e arrumei lá e entrei. Não tinha luz, não tinha água, já tava tudo já uma favela dentro de casa, sabe? E aí, com o tempo, meu pai até que ajudou na época, no início, a arrumar ali o canto, pintou algumas coisas, Aí o Douglas foi arrumou. também. O Douglas, ele foi aparecer, cara. O Douglas, ele começou a sumir. Ficar em casa com namorados. E ele era mais velho que eu, então ele começou a trabalhar primeiro que eu. Ele também, trabalhadorzinho. O Douglas é uma pessoa muito honesta e trabalhadora. Ele tem essa qualidade. E ele é um cara também que nunca ficou desempregado. Sempre teve trabalho, às vezes ganhando pouco, mas um cara que sempre levou muito a sério o profissional dele também. Ficou essa qualidade na gente. Eu também admiro o Douglas nesse ponto. Não sei se ele enxerga assim tanto de esforço que eu fiz na minha vida. E aí, porra, meu irmão sempre ali revoltado com as coisas que ele teve na vida, descontou tudo em mim, morando ali. Primeiro eu morei ali 1 ano e meio, 2 anos sozinho. E depois ele começou a aparecer ali. Ele aparecia, foi ficando, foi ficando. Ele. Vou falar dele, não vai, sério. Enfim, mas eu, mesmo que ele começou a ser presente ali, eu continuei morando sozinho. Às vezes eu ficava meses sem ver o meu próprio irmão que morava ali. E das vezes que estava ali era eu e ele caindo no pau. Chegou uma hora que eu falei assim, olha, eu não suporto mais. Saí daqui. Foi a hora que eu peguei minhas roupas e fui dormir. Eu consegui um chevetinho na época. Era a minha fuga, era a minha paixão, era mexer em carro, era... Eu já trabalhava na metalúrgica com 18 anos. Eu vou sair daqui. Eu passei uns dias dormindo dentro do chevette. Meu irmão mais velho, meu outro irmão mais velho, soube da situação, ele morava na região dos lagos. Ele me buscou ali, pegou minhas roupas e me levou para casa das minhas tias. Né? A família ficou sabendo das merdas que eu também estava fazendo, né? Eu ia assumir no mundo, cara. Minha cabeça, eu ia assumir no mundo e ia dar certo. Determinismo. Ia passar dificuldade? Não tem como. Tudo perfeito. Com a roupa do corpo,
eu ia conseguir. Se mesmo que eu acredito, não tive ajuda ali dos meus parentes, eu estaria onde eu estou hoje? Estaria. Porque eu não ia desistir, eu ia vender alguma coisa, eu ia alugar uma kitnet, eu ia comprar móveis, eu ia fazer tudo. Ao todo na minha vida, eu tive 5 carros e 2 motos. Eu também nunca gostei de ficar a pé. Eu sou É. fresco, tá? Eu sou fresco. Nisso eu sou playboyzinho. Tem que ter meu carro. Às vezes é um carro fudidinho, mas eu tenho que ter meu carro. Tem que ter minha moto. Agora não é fudidinho, não. Ah, Eu vi, tá? Eu vi. tá bom, tá bom. E é isso. Foi por isso que quando você me encontrou, eu morava sozinho. É porque eu já vinha de uma situação conturbada. Uhum. Eu fui expulso de casa, lá da casa do meu pai. Meu pai, tá bom. Porra. Enfim, aconteceu mais coisas ali dentro da A favela. mulher é foda, cara. Da mesma forma que a mulher consegue levantar o cara, tem umas que ela consegue tirar o cara de uma situação boa e joga ele no inferno. E não, cara, tem mulher que destrói a vida de cara, mano. Eu passei situações na favela e assim, eu tive que me jogar igual cena de filme, o cara metralhar assim na minha frente, corpo, né? Morei dentro da favela mesmo, perto de Boca de Fumo. Eu presenciei coisas que um garoto não era pra presenciar. Eu tive situações na minha vida por ver minha mãe falecer. A minha mãe não faleceu. Né? A doença se contraiu. Depois que o meu primeiro padrasto morreu, ela arranjou outro padrasto e achou que ela tinha algum direito a dinheiro em relação ao meu pai, trocava os remédios que ela deveria tomar, e isso acelerou a morte dela. Eu não sabia dessa. E eu tive que confrontar isso sozinho. Quando eu descobri tudo, tava minha mãe na coma, eu aqui, minha mãe em coma, e o cara ali rindo pra mim. Tá. Quando ele foi botar a mão nela, eu falei, cara, tira a mão dela, some daqui. O cara sumiu, mas não falava com a gente, mas quem afastou foi o pai do Vinícius. O pai do Vinícius era polícia, né? 30 anos de polícia. E o pai do meu pai dele proibiu ele até de furar ele. Mas talvez se não fosse a intervenção dele de trocar os remédios, talvez teria a chance de recuperar minha mãe. Eu com 15 anos tive que passar por isso, passei, enterrei minha mãe. Depois tive que obrigatoriamente morar com meu pai. E aí, porra, a mulher não aceitou o filho e me expulsou de volta, chamou o bandido pra me matar. O cara veio pra me matar, me bateram, me esculacharam. Apanhei muito de bandido por causa disso. E foi isso. Em um ano aconteceu isso tudo. De morte da minha mãe, coma, bandido, Faz muito sentido. assassinato. Porque quando eu te conheci, Como que eu ia ser um cara tranquilo? eu vou te revelar um negócio agora. Eu falei isso pro Wagner, aí ele tirou da minha cabeça na época. Quando eu te conheci, você não tinha brilho no olhar. Hoje tem, né? Desculpa te falar isso, mas era como se você fosse uma pessoa que só existia. Você não vivia. Às vezes eu não queria comer. Foi a hora que eu cheguei a bater 49 quilos de peso. 1,60m, 1,70m, né? Já tinha, eu cresci rápido e fiquei na altura. Sinistro.